Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para você. E hoje com o tema: você tem agradado a Deus? Claro que para quem a gente perguntar, né? A pessoa fala, não, eu acho que sim, eu acho que eu tenho agradado a Deus, né? Talvez para não passar vergonha, talvez para não sair por baixo, não é verdade? Todo mundo, se a gente perguntar para qualquer pessoa vai responder assim, eu acho que sim, mas será que eu tenho agradado a Deus mesmo de verdade? E deixa eu te fazer mais 3 perguntas simples que você pode pensar junto comigo e que dentro desse devocional você pode meditar junto comigo e responder essas perguntas a você mesmo, tá bom? Se eu tentar agradar a Deus e eu estou assumindo que Ele não está satisfeito comigo? Segunda pergunta: se Deus é infinitamente bom e eu tento agradá-lo, isso significa que Ele é incapaz de ficar insatisfeito comigo? Pode ver, são 2 perguntas bem interessantes aí. Eu quero ir para a terceira agora. Se eu me esforçar para agradar a Deus, estou admitindo que posso desagradá-lo? Vamos ver dentro desse devocional e você pode responder para você mesmo essas perguntas bem interessantes com relação a agradar a Deus. E eu quero primeiramente trazer o texto base para a gente poder começar o nosso devocional no Salmo 147, versos 10 a 20. Salmo 147, versos 10 a 20. Eu vou colocar na tela para você acompanhar. E claro que antes de eu ler, eu vou fazer aquele convite especial para que você possa se inscrever em nosso canal e para que você possa deixar aquele like, curtir, comentar e compartilhar, né? O triplo C. Curta, comente e compartilhe. Se você fizer isso, com certeza o YouTube vai incentivar também outras pessoas a assistirem. Se você não fizer isso, o YouTube fala assim, também não vou fazer. E daí novas pessoas não assistem. Você pode fazer isso por mim, por gentileza? Basta você curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E daí o YouTube vai simplesmente recomendar para novas pessoas. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá então, Salmo 147, verso 10 a 20, diz assim: o seu prazer não está na força do cavalo, nem a sua satisfação nas pernas do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve ao seu Deus, ó Sião. Pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém a paz nas suas fronteiras e que a supre do melhor do trigo. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como farelo de pão. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Elas desconhecem as suas ordenanças. Aleluia! Vocês viram só? Que interessante que é quando nós lemos a palavra de Deus e nós nos importamos em agradar a Deus. Nós não estamos agradando a qualquer outra pessoa, nós estamos agradando a Deus, o Criador do céu e da terra. Quando você ama alguém, você não faz de tudo para agradar? E se você faz de tudo para agradar, claro
que você está reconhecendo que você pode, em algum momento, desagradar. Afinal de contas, nós somos imperfeitos, pecadores, cheios de falhas. Nós podemos desagradar a Deus? Com certeza. Sem dúvida alguma. Pastor, mas mesmo Deus sendo bom, sendo Deus, sendo perfeito, todo-poderoso, cheio das qualidades, Deus pode se desagradar do ser humano? Sim. Deus ele pode se desagradar com o ser humano, queridos, mesmo que ele seja perfeito e bom o tempo todo. Deus ele pode se desagradar quando ele vê determinadas atitudes em nossas vidas. Eu separei aqui 5 situações que desagradam a Deus e 5 que agradam ao Senhor. Claro que o tema agradar a Deus é um tema muito vasto. Nós poderíamos ficar horas aqui falando o que agrada, o que não agrada ao Senhor. Mas o que eu quero trazer são pontos específicos, pontos assim relevantes que desagrada a Deus e pontos relevantes também que agrada a Deus. E que se você aplicar esses pontos que eu vou dizer aqui que agrada a Deus, com certeza você vai ter uma vida espiritual muito mais satisfatória. Porque o seu coração vai testemunhar de que você tem agradado ao Senhor. Amém? Vamos lá então? O que desagrada a Deus? O que eu posso estar fazendo que desagrada ao Senhor? Vamos lá para a primeira situação. A impureza e o pecado. Claro que isso desagrada a Deus, isso é como se chover no molhado. Você pode responder. E é verdade. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre a impureza e o pecado? 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 7, diz assim, a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, a verdade é que quando eu falo aqui impureza e pecado, aqui nós estamos falando, no livro de Tessalonicenses, principalmente sobre aquela área que mais age na vida do ser humano, que é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é um dos pecados que mais desagrada a Deus. Por quê? A imoralidade sexual, queridos, você peca contra o seu próprio corpo. Você peca contra o seu próprio corpo, porque você usa o seu corpo para satisfazer desejos que desagradam ao Senhor. Dentro da sexualidade, Deus determinou determinadas coisas, como homem e mulher, onde o próprio Deus determinou somente 2 gêneros, sexo masculino, sexo feminino, aonde Deus autorizou o sexo somente entre homem e mulher, dentro da instituição chamada casamento. Então, fora disso, Deus não se agrada. Deus não se agrada do adultério, da fornicação. Deus não se agrada do homossexualismo, do lesbianismo. Deus não se agrada, queridos, de determinados atos e atitudes dentro da área sexual que é caracterizada como imoralidade. Então isso desagrada muito a Deus. Por quê? Porque Deus criou o sexo, Deus criou os órgãos genitais e eles se encaixam perfeitamente para efetuar uma obra maravilhosa, não só de satisfação do ser humano,
mas também de criação, de procriação. E o ser humano deturpa tudo isso, Satanás se aproveita, potencializa tudo isso, e claro que Deus se desagrada, né? Vendo essa situação quando o homem pratica, o ser humano pratica o sexo de maneira irresponsável e fora dos princípios que Deus estipulou, ok? Segundo ato, né, ou atitude que o ser humano ele pratica, que desagrada muito a Deus, é a mentira. Nós sabemos que a própria Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Mas olha o que diz Provérbios, capítulo 12, verso 22. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Olha só, então Deus detesta, Deus não gosta, isso desagrada ao Senhor, a mentira. Não importa se ela é pequenininha, ou se ela é grande, não importa. Quando você pratica a mentira, é como se você estivesse fazendo estágio com Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Mas quando você age com lealdade, com honestidade, isso agrada muito o coração de Deus. Amém? Vamos para o terceiro ato, terceira atitude que o ser humano ele pode cometer que desagrada a Deus. O egoísmo. Pode ver que todos os atos até agora que eu estou dizendo aqui, tanto impureza, egoísmo, rebeldia, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o egoísmo, são atitudes que o ser humano comete que são muito claros, são muito gritantes na nossa vivência, na nossa convivência com pessoas, dentro da nossa casa, em todos os lugares. Então vamos ver o que a Bíblia diz, sobre o egoísmo em Tiago, capítulo 3, verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Por que Deus não gosta do egoísmo? Porque o egoísmo causa confusão, causa divisão, discórdia, separação e todo tipo de males, a Bíblia diz. Por isso que Deus não gosta, não agrada ao Senhor o egoísmo. Quarta atitude que o ser humano ele comete que desagrada a Deus, a rebeldia. E a rebeldia, queridos, ele é comparado a outras atitudes do ser humano, atitudes sérias, graves que o ser humano ele comete. Olha o que a Bíblia diz sobre a rebeldia, citando o caso aqui de Saul. Olha só, capítulo 15, verso 23 de 1 Samuel. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Você viu só, queridos, que Deus ele detesta tanto, desagrada tanto a ele a rebeldia, que ele chega a rejeitar uma pessoa por causa disso. Uma pessoa de coração rebelde, que sabe o que agrada a Deus, mas prefere fazer aquilo que desagrada. Que sabe o que tem que obedecer e não obedece. Isso desagrada grandemente o coração de Deus. Outra grave atitude é, a quinta e última que eu quero citar, é a idolatria. E a idolatria, o próprio Deus declarou ao povo de Israel, o próprio Deus com a sua voz, declarou ao povo de Israel nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4, que diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Isso são coisas que desagradam a Deus. Você viu que a rebeldia
A arrogância é como o mal da idolatria. Porque Deus já estava dizendo ali que a idolatria era algo que ele detestava. E agora eu estou mostrando para você que é algo que Deus detesta. Por isso que Deus ele deixa claro para não se fazer imagem, ídolo, de qualquer coisa que esteja no céu, na terra, debaixo da terra, ou de animais, qualquer coisa. Isso é detestável para Deus. Ok? Mas vamos agora para o que agrada a Deus. E daí você vai poder fazer essa análise. Se você tem agradado a Deus mesmo ou não. Ok? Então eu já citei o que não agrada, agora eu vou citar 5 que agrada a Deus. E que se você não estiver fazendo uma dessas 5 coisas, eu aconselho você, faço um apelo a você, para que você passe a praticar tudo isso na sua vida, para você agradar o coração de Deus. Tá bom? Vamos lá para o primeiro. É o arrependimento. O arrependimento é algo que agrada o coração de Deus. Porque Deus ele sabe que eu e você somos imperfeitos. Ele sabe que nós cometemos pecados. Mas quando ele vê em nós um arrependimento sincero, queridos, Deus ele se agrada grandemente. Por isso que ele se agradava de Davi. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Por que Deus gostava tanto de Davi? Porque Davi era um coração sincero, um coração contrito, quebrantado. Você vai ver, Salmo 51, o próprio Deus, o próprio Davi confessando seus pecados, clamando a ele, se arrependendo, demonstrando ali uma humildade muito grande em confessar os pecados, né? Então, arrependimento é algo que agrada ao coração de Deus. Eu tenho que analisar se eu sou pecador, o que eu tenho feito que isso desagrada a Deus. Eu vou me arrepender, vou confessar esse pecado, vou renunciar a esse pecado e não vou mais cometer. Isso agrada o coração do nosso Deus. Segundo ato que você pode ter que agrada muito a Deus, a fé. E a própria Bíblia, queridos, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, traz um fundamento especial para nós. Se quer agradar a Deus, faça isso aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então eu tenho que ter fé. Fé é primordial na minha vida. Eu não vejo Deus. Por isso que Deus não quer que ninguém faça imagem. Porque Deus quer que você adore a Ele pela fé, não pelo que você está vendo. Por isso que Deus nunca permitiu que fizessem imagens dele. Por isso que Deus nunca apresentou a sua face para ninguém. Porque Ele quer que você e eu adoremos a Ele pela fé. Pela fé e não pelo que vemos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Terceira atitude que você pode ter para agradar a Deus: viva para Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu vivo para minha família, eu vivo para o meu esposo, vivo para minha esposa, vivo para os meus filhos. Não, viva para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Vou colocar na tela para você acompanhar comigo aí. Diz assim, ó: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, o que é viver para Deus? É me oferecer a Deus como se fosse um sacrifício vivo no altar do Senhor. Viver para Deus é eu estar na presença dele, mudar a minha forma de pensar mundano e ter um pensamento renovado nele, vivendo para ele. Amém? Quarta atitude, queridos, que eu acho que eu já dei aqui um repeteco nele, é a humildade. Quando a gente fala em arrependimento, quando eu citei lá o primeiro ponto de arrependimento, só se arrepende quem é humilde. Quem não se arrepende é orgulhoso, e Deus resiste ao orgulhoso. Mas Deus concede graça aos humildes. Então a humildade é uma coisa que anda muito junto com o arrependimento. E, como eu disse do próprio Davi, Salmo 51, verso 17, nos mostra o que Davi ele sabia que agradava a Deus. Olha só. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ou seja, a humildade. Quando a Bíblia fala de coração contrito e quebrantado, um coração humilde, que reconhece os seus erros e que reconhece que precisa de ajuda. Amém? E último e não menos importante, mas muito importante que você deve praticar na sua vida para agradar, para você agradar a Deus, é o louvor e ação de graças. Pastor, louvor e ação de graças agrada o coração de Deus? Sim. O que é uma ação de graças? É o agradecimento, ser grato a Deus. E Davi, queridos, ele era especialista nisso. Olha o que diz em Salmo 69, verso 30 e 31. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ação de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com chifres e cascos. Você viu só? Isso agrada mais a Deus, agradava mais a Deus do que os sacrifícios, muitas vezes, que eles faziam. Naquele tempo eles sacrificavam animais a Deus, para agradar o coração de Deus. Mas o louvor, a atitude de gratidão, agradava mais a Deus do que os holocaustos e sacrifícios que eles faziam. Ou seja, orar, louvar, agradecer, andar com Deus, ser humilde, se arrepender, ter fé, viver para Deus, são atitudes fundamentais para você agradar ao Senhor. E eu faço um apelo aqui para você, que se das atitudes que desagradam a Deus você comete, se arrependa. Se arrependa, seja humilde, converse com Deus, desabafa com Deus, confessa a Deus, fala: Senhor, realmente tem atos aqui que eu preciso mudar, e eu preciso da sua ajuda, eu tenho pecado contra o Senhor. Agora, se você não comete nenhum desses atos que desagrada a Deus, mas falta alguma atitude dessas que eu disse aqui para agradar ao Senhor, pratique na sua vida. E você vai ver quantas bênçãos Deus vai trazer para você daqui para frente. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E claro, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos e agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa palavra de ensino, esse devocional de hoje que nos ensina a como agradar ao Senhor. Que nós possamos ter um estilo de vida que agrade ao Senhor, que tire sorrisos do Senhor, que faz com que o Senhor olhe para nós, Pai, e veja que nós temos nos esforçado para agradar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá todo dia de podermos agradar ao Senhor, de podermos nos arrepender, de podermos estar na Tua presença, de sermos gratos, humildes. Muito obrigado, Senhor.
Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Guarda a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos daqui a pouquinho. Grande abraço. Tchau, tchau.